Começa agora o programa Estação Prata da Casa, com Nora Prado. Boa tarde, queridas e queridos espectadores. Sejam muito bem-vindos a mais um Estação Prata da Casa, onde eu converso com brasileiras e brasileiros que fazem a diferença para melhor nas suas respectivas áreas. Bom, eu sou Nora Prado e hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com uma psicanalista, escritora e artista visual, artista plástica que desenvolve um trabalho lindíssimo de escultura e pintura. Ela trocou o frio de Porto Alegre pelo calor do Rio de Janeiro e fez da cidade maravilhosa sua morada, onde atendeu crianças, jovens e adultos na Clínica Psicanalítica da Violência e atualmente investe na sua produção artística. Autora de 2 livros fundamentais para a compreensão do incesto e abuso sexual de crianças, A Violência Silenciosa do Incesto, premiado com o Jabuti 2005, e Afetos Secretos, o Vocabulário, e o e-book Afetos Secretos, Os Sonhos Revisitados, ela enfrentou a resistência do tabu de um tema tão delicado quanto espinhoso. Eu tenho o prazer de receber minha amiga Graça Pizar. Nora, querida, que saudade, como vai? Tudo bem? Que saudade, meu amor. Nós somos amigas. Muito obrigada por esse convite maravilhoso. Eu estou super emocionada de estar contigo. Tu sabes que tu é uma pessoa muito importante para mim. Enfim, estou aqui com esse programa incrível. Querida. Graça, conta para a gente como que você tem sobrevivido em meio a essa pandemia, nesse distanciamento social. Como que você está produzindo e também apresentando as suas obras nesses tempos de quarentena? Bom, curiosamente, nós estamos em casa, eu e meu marido estamos em casa desde março de 2020 e não tem sido fácil, né? Porque é uma situação, saímos pouquíssimas vezes para tomar vacina, assim, ir ao banco 1 ou 2 vezes, umas coisas assim. Mas é muito assustador, né? Porque a gente está vivendo uma tragédia muito grande, uma tragédia humanitária assim, sem precedentes, uma política draconiana, uma economia violenta que está matando as pessoas de fome, está todo mundo em desespero, não é? E eu acho assim que essa questão da pandemia ela é muito forte porque ela atualiza, né, Nora, afetos muito de angústia, afetos de medo, as pessoas ficam muito desesperadas com o que está acontecendo. E tem o isolamento social, e tem a solidão das pessoas, né? Tem muitas pessoas que conviviam, não moravam com as pessoas antes, mas conviviam realmente. E isso foi interrompido, e isso é um fator agravante, né, de quadros de angústia, de medo, de depressão profunda, né? Mas aconteceu uma coisa curiosa. Em janeiro um pouquinho antes da pandemia, eu fui convidada para participar da Galeria Zagutti, aqui no Rio, de uma exposição sobre o Cildo Meirelles. E aí já tinha o tema da pandemia e tal, mas a gente ainda não estava no isolamento, e a exposição ia ser presencial. Então, eu preparei uma obra que eu dei o nome de Corona Fear. E aí fiz uma bola grande, vermelha e tal, com um cientista com uma vacina nas costas e tal, umas pessoas caídas no chão. E essa obra foi para a exposição. Depois passou uns meses, a obra acabou indo parar na Itália, foi parar na Borders It's Liquid, né, na exposição esse ano foi junto, ano passado foi junto com a Bienal de Arquitetura de Veneza. E foi uma coisa muito curiosa, assim, como é que foi a produção disso no meio dessa pandemia, assim. Primeiro, a loucura que foi chamar um DHL em casa para mandar a obra. E segundo, a obra chegou na Itália toda furada, Nora. A alfândega da Itália achou muito estranho aquele objeto, não identificou que era uma obra de arte, achou que era uma bola, um brinquedo e tal.
Mas aí furou, raspou para ver se não tinha droga dentro e tal. Eu sei que o curador lá, o Luca Cursi, o curador da Bienal de Arquitetura de Veneza, me mandou uma foto da secretária dele com a bola toda furada, assim, o que a gente faz com essa bola agora? Enfim, eles acabaram restaurando e a bola ficou exposta lá, e a exposição foi presencial mesmo, com toda a violência que foi a pandemia no início de janeiro e fevereiro na Itália, né? Todo mundo achava que ia acabar, em 2, 3 meses esse negócio ia passar. Mas não, né? Então, a exposição foi presencial, mas eles estavam desesperados, porque as pessoas não apareciam, né? Tipo, pouquíssimas pessoas, enfim, foi uma loucura. Mas eu acho assim que essa pandemia ela traz coisas assim, muito assustadoras. Por exemplo, ontem eu estava conversando com meu irmão é um engenheiro ambiental e sanitarista, trabalhou muitos anos na ONU. Ele estava me falando de enfim, das doenças que ocorrem, né, por conta da Covid-19, que na verdade não é nem pandemia, é uma sindemia, ou seja, são quadros de várias doenças juntas, não é, que se agravam com fatores econômicos, fatores sociais de populações mais pobres, e que os efeitos dessas doenças do próprio corona, do Covid, né, são ainda muito desconhecidos, quadros neurológicos e cardiológicos, todo mundo muito assustado com isso, né? A gente está muito em desespero com essas coisas todas, né, Nora? Então, eu acho assim que a pandemia ela tem esse aspecto muito desesperador e muito soturno e apavorante, mas também eu não vou te falar, eu nunca trabalhei tanto, Nora. Eu nunca trabalhei tanto assim em casa e produzindo e trabalhando no ateliê, porque aí foram várias exposições que a Zagutti acabou fazendo, depois da exposição do Cid Meirelles, fizeram outras sobre a quarentena 2020, e foram uma série de exposições, eu sei que eu já fiz assim, umas 2 exposições, e cada uma eu vou ficando assim, mais encantada assim, com a questão da escultura, porque antes eu fazia mais pinturas, e eu pintava esculturas de grandes formatos, em telas a óleo e acrílico e tal, e depois aquarelas, mas de repente eu descobri, assim, na pandemia, um interesse assim, de juntar objetos, fazer coisas com escultura, né? E é interessante essa questão da arte contemporânea, porque a escultura, diferentemente a escultura contemporânea, diferentemente da escultura clássica, né? Que trabalha com materiais muito pesados, com mármore, com ferro, com coisas muito pesadas, que não dá para a gente trabalhar no momento em casa. A escultura contemporânea trabalha com todos os materiais. Então, eu comecei a pegar o que eu tinha em casa. E muita coisa assim, plástico, bocha. Eu descobri na internet um polivinílico, que eu fiquei completamente apaixonada, que eu até fiz esse trabalho que está aqui atrás, que é a última obra que eu fiz, que é a Banksphere. É uma espécie de uma borracha, ela seca, ela é muito fácil de trabalhar, é como se fosse uma massa, assim, e eu misturo um pouco de papier-mâché e ela fica assim, ela seca mais ou menos rápido, então tem que trabalhar um pouco. E depois ela quebra toda, ela fica toda própria. Então, eu fui descobrindo esses materiais, essas coisas todas, e acabei me reinventando, né, num processo de criação que eu não tinha antes da pandemia, né? Isso foi muito interessante. Esse caráter de concentração, que para muitas pessoas gera angústia, o pânico, a depressão. Para mim, que sou naturalmente dispersiva, por natureza e por temperamento, para mim está sendo muito bom. Eu também nunca trabalhei tanto concentradamente, produzindo muito. Tem esse aspecto interessante. Ainda bem, né? Pelo amor de Deus. E falando nisso, como que funciona o teu processo ou processos criativos nas artes plásticas? Em que medida que a psicanalista interfere na artista e vice-versa? Como se dá isso? Curiosamente, a psicanálise, assim como
a arte contemporânea, elas chegam juntas no início do século, né? O Freud, ele lança a interpretação dos sonhos em 1900 e inaugura uma nova era na nossa vida, né? Com o conceito de inconsciente e com sonhos, e, enfim. E a arte contemporânea vai muito nessa onda freudiana, os surrealistas também, e aí acontecem movimentos super importantes. Junto com todo esse movimento de Freud, existe na arte contemporânea Marcel Duchamp, que traz uma coisa incrível em relação à arte moderna, né? Ele diz que todo objeto, ele cria o conceito de ready-made, né? Dos ready-mades. Então ele traz, ele diz que qualquer objeto de uso pessoal ou de uso qualquer material, ele pode ser transformado num objeto de arte desde que tu coloques nele a tua arte, a tua significação, a tua criação, não é? Então tu te aproprias desse objeto e crias em cima de alguma coisa. E logo depois também Andy Warhol transforma o conceito de arte com a coisa da arte pop, né? Ele muda a cara da arte do século XX com o conceito de arte pop, que ele retira as pessoas da coisa da coisa sofisticada, do dito, e traz para a arte popular uma coisa mais mais comum, aproveitando da massificação da sociedade de consumo também, né? Isso, claro. Então, são duas revoluções, são revoluções importantes nas artes plásticas. E paralelamente a isso, também tem bom, agora eu estou me lembrando de um artigo muito interessante que o Marco Antônio Coutinho Jorge escreveu, que se chama Arte e Psicanálise Contemporânea, a Vitória do Real. Uma coisa assim, ele escreveu em 2018. E ele fala uma coisa interessantíssima nesse artigo, ele mostra que tem dois conceitos psicanalíticos importantes para se pensar a arte contemporânea. Um é o conceito de corps morcelé, em francês, né? Corpos despedaçados. E outro é o conceito de Unheimlich, que em alemão significa o estranho familiar do Freud. O que esses dois conceitos são importantes, são interessantes? Porque a arte contemporânea, ela não é mais aquela coisa assim voltada para a beleza, para leveza, para paisagem, para perfeição, não é? E a arte contemporânea então começa a mostrar o que a gente vê na própria clínica psicanalítica, ou seja, as angústias, o horror, o medo, o pavor, o isolamento. Então, começa a aparecer nas artes plásticas obras que não são bonitas, que não são atraentes ao olhar, mas que o olhar faz uma captura do olhar, porque exatamente é a coisa da violência, do horror, do esfacelamento desses corpos que são pintados, que são esculpidos, que começa a mudar a cara da arte contemporânea, né? Então, começa a dar um outro sentido, ou seja, um sentido muito mais subjetivo. Ou seja, o artista, quando ele pinta, ele não tem a menor ideia do que ele está pintando. Não é? Vai entender muito depois, mas não tem a menor importância, porque a obra do artista é muito mais forte que ele. Então, ele chega, muitas vezes, a destruir o seu próprio trabalho, mas é muito interessante isso, porque quando os artistas destroem seus trabalhos, não gostam, muitas vezes o trabalho vence a gente, né? O Picasso rasgava telas quando ele não gostava, ele rasgava telas, esfaqueava, recortava, fazia colagens com a própria tela. Ou seja, tem um certo um desespero que é do processo de criação, que é um processo inconsciente, né? Que vem por conta de uma angústia que é da nossa fantasia, né? Por exemplo, a gente tem um desejo de construir uma coisa, e entre a tua fantasia de imaginar um objeto e a tua realização desse objeto, há um espaço muito grande, né, para que isso aconteça. Então,
esse processo de criação é uma coisa muito muitas vezes muito difícil, muito angustiante, por isso, porque ele nos coloca diante de uma tela vazia ou diante de uma ideia que a gente quer desenvolver. Então a gente tem um pensamento e até a realização de uma obra que a gente normalmente a gente não gosta do que a gente faz, né? Os artistas acabam não gostando muito do que faz. E talvez isso seja até um bom sinal, né? Porque nos faz melhorar e fazer coisas mais potentes, talvez. Mas isso é uma coisa muito incrível, né? Essa questão do processo de criação. Ele passa muito por essa angústia pessoal e isso acaba definindo um pouco a questão da arte atual. A segunda parte da tua pergunta, eu não lembro, era em relação a como é que fica a questão né? O que da psicanálise interfere no teu trabalho artístico? Porque eu sei que o teu trabalho artístico sim, isso interfere na psicanálise, né? No teu modo de tratar e de ver, de enxergar. É verdade, Nora, é verdade. Sim, tu sabes que quando eu fiz o primeiro roteiro do filme A Escuta do Silêncio, o Inciso Atrás do Olhar da Criança em Análise, que foi de 2003, eu escrevi esse roteiro e foi uma coisa assim surpreendente, porque eu utilizei objetos que eu tinha, brinquedos de criança da clínica, né? Objetos de máscaras, títeres, marionetes, enfim. E eu tinha trazido de Londres, Victoria and Albert Museum, umas máscaras vitorianas. Então eu peguei essas máscaras e fiz cópia dessas máscaras de silicone. E aí, tão impressionante, porque tanto no filme Na Escuta do Silêncio, quanto no filme do Afetos Secretos, essas máscaras, elas retornam como um conceito, né? Máscara como conceito de transparente, né? Com conceito de pele, como conceito de identidade, ao mesmo tempo escondida e revelada, né? Que tinha a ver com o conceito do filme. E também no filme, por exemplo, nos Afetos Secretos, eu desenvolvi um objeto de cena que eu acho que foi muito importante, até pedi ajuda na época para o Oscar Niemeyer, porque eu não sabia como é que ia fazer. Eu tive a ideia de fazer o filme todo dentro de uma bolha gigante, de 8, 10 metros de diâmetro. E eu não sabia como executar essa bolha, e o Niemeyer foi super querido. A Júlia foi a atriz protagonista do filme, minha filhada querida. Ela fez um trabalho belíssimo. Ela fez um trabalho belíssimo no filme, sim. O filme, o Afetos Secretos, a Júlia trabalha, e ela é protagonista, ela faz o papel de uma mulher que está num futuro distante. Na época era um futuro distante, né, 2009, o filme se passa em 2025. É uma mulher que está presa, então, dentro de uma bolha gigante de plástico, e ela vai lembrando dos sonhos que ela tinha, sonhos de infância. E aí, nesses sonhos, ela vai recordando os traumas que ela sofreu na infância. Então, o filme Afetos Secretos, 5 sonhos que foram mapeados e que depois inspiraram o livro Afetos Secretos, o vocabulário. Então, o livro nasce do filme. A inspiração de escrever o livro foi por conta do filme, da necessidade assim, de... É o contrário, né? Que maravilha! Então, o que eu fiz? O roteiro do filme, na verdade, eram as falas em off do filme, e que passou a ser o roteiro do livro, que eu dividi em 2 partes. Eu fiz a parte dos sonhos latentes e sonhos manifestos, e aí eu fiz um mapeamento com sonhos de muitas crianças da clínica, era um trabalho de pesquisa, e aí eu fiz uma ficção em cima desse material, para poder mostrar como as crianças sonham, né? E as crianças que sofrem traumas de infância, e principalmente incesto, sonham muito com ciência, com todo esse conteúdo, é absolutamente muito difícil para elas lidarem. Então, o trabalho todo, a análise se passava em cima desses desenhos e desses sonhos dessas crianças que eram contados. E aí tinha, acaso, né, as suas ações. Mas também esse filme, tanto A Escuta do Silêncio quanto Afetos Secretos, tinha muitos objetos de cena, por exemplo,
teve uma inspiração de uma a Picassiana, que era uma boneca metade menina, metade mulher, e a Lúcia Meneghini também nos ajudou, que também é uma artista plástica muito querida, amiga minha, gaúcha, ajudou a fazer, junto com um outro desenhista, fizeram uma ampliação de 10 metros da boneca. Então, a gente chamou de uma grua muito alta, e a personagem, que era a Liz, que não tinha nome, né? A Júlia não tinha nome, o personagem dela, porque era a mulher, o pai, a mãe, e tinha a psique, que ficava em volta dessa bolha, fazendo essa intermediação desse eu, realidade, digamos assim, a parte externa da bolha e a parte interna da bolha como sendo uma parte dos sonhos, a parte onírica, a parte do inconsciente mesmo, não é? Foi um filme que foi muito, muito incrível fazer, e ele foi traduzido em 8 idiomas, e ele foi estreado no Conservatório Brasileiro de Música, teve o Afetos Secretos em Concert, foi um trabalho muito bonito. O Leonardo, que fez a música do filme, faleceu pouco tempo depois, mas a música é belíssima. E também, Na Escuta do Silêncio, a música foi feita pelo quarteto Bessler Reis. A música é belíssima, eles ganharam um prêmio internacional com essa sinfonia Escuta do Silêncio, que é muito bonito. Realmente eram 2 violinos e um cello, fizeram... Tu ganhaste esse prêmio. O livro ganhou. É maravilhoso esse... Foi com um livro. Com o livro, né? Que foi uma beleza, né? Não, importante esse prêmio. Então foi assim. Então, Nora, isso também inspirou o livro A Violência Silenciosa do Incesto. Então eu parti do filme, e depois, quando eu fiz o filme, eu me dei conta que seria muito interessante fazer esse livro. E o livro foi feito junto com a minha amiga e coordenadora também desse trabalho, a Gabriela Ferrarese, que trabalhou na clínica. E nós escrevemos esse livro, que foi, na verdade, uma criação de uma rede brasileira que se chamava Revirança, com treinamento com profissionais da área de educação, saúde, justiça. Profissionais viram esse livro com a gente, foi um trabalho super bonito. E nesse livro eu escrevi, então, o início do vocabulário dos afetos secretos. Ali eram os afetos emparedados. Eu criei uns 25 conceitos em função de desenhos das crianças, com um mapeamento desses lugares eram mais violentadas, né? Então, criei assim, e trabalhei conceitos na clínica que aparecem, inclusive, nesse artigo do Marquinhos, que é o conceito do estranho, esse conceito do estranho familiar, né? Uma criança com uma máscara de um pai, parecia uma máscara picassiana, um olho torto, uma boca torta e tal. E o conceito de estranho vem muito dessa coisa que é isso, né? O inominável, essa coisa que vem do real e que a gente não consegue descrever muito bem o que é. O Marquinhos trabalha naquele artigo que eu estava contando para vocês, que eu gostei muito. Ele trabalha esses 2 conceitos, a questão do estranho, do estranhamento, né? Do Unheimlich, e a questão do corpo despedaçado, né? Corpo morcelé. Eu estou me lembrando aqui, até te comentei isso, que o Hans Bellmer, por volta lá de 32, ele começou a fazer um trabalho com uma boneca do tamanho de um corpo de uma criança. Guarda um pouco. E ele trabalhou muito essa questão da violência contra a criança. Sim. Daqui a pouco nós vamos ver essas imagens. Eu vou falar mais adiante para... E a gente vai falar um pouquinho disso. Sim. Tá bem. A propósito de infância, ótimo. Como foi a tua infância e adolescência? Que influências de família, ou de amigos, ou de outros, para esse encaminhamento, para os questionamentos da psique, da filosofia, da própria arte? Como que foi esse encaminhamento, tanto para a psique como para as artes plásticas? Porque eu me lembro de ti com 15 anos, já pintando set dentro da tua casa e tudo. Enfim, conta pra gente que influências foram essas. Eu lembro de coisas muito interessantes, assim, a infância nunca é uma maravilha, né? Sempre a infância da gente é meio infernal. Mas tem, assim, coisas curiosas. Por exemplo, eu me lembro que lá pelos 9, 10 anos, a minha tia levou os primos, os filhos,
para assistir um filme que se chamava Um Dia e um Gato. É um filme tcheco, é um filme belíssimo. Ele é a história de um grupo de profissionais circenses que chegam numa cidadezinha do interior e eles têm, a dona do circo tem um gato, e o gato usa um óculos branco, assim, incrível, super futurista. E aí a gente vai descobrindo ao longo do filme que esse gato tem o poder de ver através do seu olhar as pessoas com o caráter delas. Então, quando ele olha para as pessoas, cada um fica com a cor do seu caráter. Então, se tem um casal de apaixonados dançando, eles ficam vermelhos, que é a cor da paixão dele. Se ficam roxos, é a cor da traição, do ladrão, da inveja. E aí tem uma cena incrível no filme que as pessoas se reúnem numa festa e o gato começa a olhar para todo mundo e as pessoas daquele pueblo, né, daquela cidadezinha, daquela aldeia, começam a ficar desesperados, com medo do gato, porque cada um começa a ver quem são as pessoas que estão do lado deles, né? E aí é uma loucura, o gato foge, eles ficam desesperados. E esse filme me marcou muito a minha infância, eu acho que me marcou também muito assim essa questão da psicanálise, da fotografia, da questão da arte, da pintura, me marcou em todos. Graça, eu vou colocar então vários momentos com obras tuas e a gente vai comentando, né? Essa tua parte aqui das pinturas, que são belíssimas, né? Fala um pouco dessa série. Essas são aquarelas. Essa é uma série de aquarelas de 19. Eu comecei a pintar em papel grande, são aquarelas, comecei a desenvolver médios para grandes, de 1 metro por 1 metro, enfim. Aquarela é uma coisa muito difícil, porque a tinta rega, né? A gente é muito gostoso de fazer. Esse ano que passou agora eu não pintei, mas eu comecei a trabalhar mais em esculturas, mas eu pintei muito ano passado. Muito lindas, muito bonitas. Vamos. Fala um pouco esse ambiente com esses brinquedos. Isso fica dentro do teu apartamento? Ou isso ou tu construíste como é que se chama? Uma instalação, uma coisa tão linda, essa prateleira, né? Forrada de brinquedos, que coisa linda. Ah, sim. Essa instalação se chama Motim. Ela foi feita para a exposição da Zaguchi, foi a penúltima exposição. Ela foi feita para a exposição Gabinete de Curiosidades. O Gabinete de Curiosidades eram os antigos museus, né? Antes da organização dos museus atuais, existiam os gabinetes de curiosidades que ficavam normalmente em palácios, em lugares assim mais aristocráticos, digamos assim, e eram espaços que os reis muitas vezes juntavam de objetos que eles colecionavam em torno das suas viagens ao mundo, enfim. Mas eu tive a ideia de fazer um resgate desses objetos, que há muito tempo eu tenho essas lembranças, são coisas de viagem, são coisas que sobraram de material, de brinquedos da clínica e tal. E eu fiz, então, esse gaveta, foi uma ideia que eu tive para poder recriar o gabinete de curiosidades como era antigamente, mas eu fiz com brinquedos. Ao lado dessa gaveta grande, que tem 1,5 metro por 1,5 metro, eu fiz umas colunas de marionetes e títeres que também compõem esse trabalho. Então, é uma instalação de 4 metros por 4 metros, é bem grande. Esse aí é só um detalhe da instalação. Maravilhoso, maravilhoso. Esse aqui também é muito bonito. São máscaras, né? Máscaras de papel. Isso é uma coluna de máscaras vitorianas. Esse trabalho não foi apresentado em uma galeria, é uma foto do ateliê onde eu estou, né? Porque eu estava fazendo essas máscaras para essa exposição da Motim, e as máscaras demoraram muito para chegar, eu acabei comprando elas pela internet, porque as máscaras que eu tinha, eu perdi, eu extraviei elas, e acabei que, enfim, eu consegui comprar algumas novamente, e elas chegaram um dia depois de eu fazer a foto da exposição.
Então, eu fiz essa montagem. Ela lembra muito a Babel Títere, que é uma outra escultura que eu fiz. Eu estou desenvolvendo colunas assim, com máscaras, com fantoches. Essa é a Babel Títere. Que é lindíssima também. A Babel Títere, ela tem... eu fiz a exposição Carnaval também. Ela tem a ver... Ela tem ela já está com 3 metros, essas cabeças. São marionetes. E ela tem um conceito, assim... digamos assim, muito politizado, né? O que é a questão dessas cabeças que são empilhadas, né? Eu gravei um áudio, né, falando que essa questão se tudo é as palavras não podem ser separadas das coisas e sem distância entre palavras e as coisas, não há liberdade possível. Para mostrar que essa questão do fascismo que a gente está vivendo, essa questão dessa coisa monolítica, desse controle da cabeça das pessoas, é como se fosse assim, a transformação, a nossa transformação em fantoches, né, em objetos manipuláveis, sem o controle das nossas palavras, né? Isso é muito grave. Então, essa coisa assim da fidelidade ao desse discurso da idolatria, dessa coisa meio fascista, né? É uma coisa muito grave. Então, a Babel Títere, ela denuncia um pouco isso, de que maneira as pessoas ficam manipuladas e sem... Essa é a foto da instalação, né? Da Motim. Tanto a Motim... Tanto a Motim quanto a... Ela é grande, Tanto a Motim quanto a Babel Títere, Nora, elas têm essa conotação dessa arte que é uma política da arte, né? Que contesta essa questão desse momento que a gente está vivendo, da pandemia, nessa desorganização, nessa perturbação toda política e social e principalmente econômica, né? As pessoas estão passando fome, estão morrendo de fome, uma coisa absolutamente devastadora o que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que essa questão da Babel Títere, ela traz bastante isso, e também traz aquilo que eu estava dizendo, a questão desse pop da arte, né? Opa, deu uma interrompida no som agora. Aqui está aquela obra que ela falou, que ela mandou, que tem tudo a ver com o coronavírus, que é esse, como chama, essa figura que está caindo de paraquedas, trazendo, quem sabe, a vacina, pelo mundo contaminado, então, pelo coronavírus, e embaixo todos esses seres mortos, né? Essa pegada, esse rastro de sangue, né? De morte que o vírus trouxe com ele, né? Eu falei um pouquinho do teu, que a gente já tinha comentado antes, né? Essa tua obra que foi para a Itália sobre o coronavírus. Sim, o Coronafir. A ideia do curador, ele escolheu essa obra porque ele queria fazer na entrada da Bienal de Arquitetura, ele queria fazer essa bola gigante, assim, com 10 metros, ele queria que eu fosse para a Itália, porque isso, a gente não sabia que a gente ia ficar preso dentro de casa esse tempo todo, né? Então a ideia era fazer uma coisa assim, com uma linguagem muito popular, digamos assim, essa bola todo mundo ia entender na porta de uma Bienal de Arquitetura, e esse espaço seria para poder pensar, o tema da Bienal era isso, né? Novas formas de ser e estar no futuro, como é que as pessoas vão morar no futuro próximo, né? Inclusive tinha uma bolha muito parecida com a bolha do filme, e essa coisa da bolha, né, nos restaurantes na Europa, as pessoas usando essa linguagem dos láveis para poder separar os espaços muito melhor do que o nosso, né? Já estão se desconfinando, né? Sim. O que é uma feliz, um perda para nós que ainda falta muito, né? Essa aqui, Graça, conta para nós, tão interessante, também tem a ver com as cabeças. São cabeças, é um outro trabalho mais experimental, esse trabalho eu não expus ainda, mas é um trabalho que eu estou fazendo ainda com
em função de um brinquedo antigo que está no centro desse círculo, e a questão da... Eu não consegui ouvir vocês, caiu de novo a conexão aqui. Claro, essa é Banksphere, essa foi a da última exposição. É uma instalação com 2 esculturas, é uma escultura têxtil de 4 metros de altura, por 2 metros de circunferência, e no centro ela tem uma esfera de 85 centímetros. E era para a exposição Pandemia, a última exposição que teve, e eu fiquei pensando que eu queria fazer alguma coisa que não fosse ligada ao horror da pandemia. Então eu inventei uma história, eu queria uma ficção para essa instalação, essa escultura, e dei o nome de Banksfera, né? Eu queria a história assim de um objeto que atravessa o portal do tempo e chega numa praia deserta, no caso deve ser a praia de Ipanema, onde eu moro, e essa bola ela chega de um futuro distante para resgatar as pessoas de um vírus, de uma pandemia brutal que está sendo acometida, que muitas pessoas estão morrendo, e ela vai então levar essas pessoas para um futuro, para ter uma nova forma de vida, enfim. É todo um trabalho assim. Metafísico, porque ou a gente larga uma bomba em Brasília, ou a gente sai voando numa bola para o futuro, né? Uma bola, uma luz no fim do céu. Que desespero, né? Ai, a gente tem que rir. Essa é uma beleza. É Ícaro, né? Esse é o Ícaro, é uma escultura feita de papel, e todo o meu processo de escultura, que eu estava falando da coisa da minha infância, quando a conexão caiu, uma das outras que eu tenho na minha adolescência foi exatamente a chegada de vocês, da Zoraida, os irmãos, na época, né? Da Polônia. Teve aquele ateliê. Ele deu uma interrompida, mas ela certamente deve estar se referindo quando a Zorá viu o Vasco, né, os artistas plásticos, meus pais, eu e meu irmão voltamos de um ano viajando pela Europa e bastante tempo até pela Polônia, onde ficamos 9 meses, né? Vamos passar para outra, Babiton, por favor. Bom, a Graça está entrando, tem um outro... Eu estou aqui às voltas. Babiton, pode passar para frente, porque eu acho que agora vem uma sequência. Esse é um trabalho bem recente também, né? Eros e Psique, que é muito, muito bonito esse. Esse é uma imagem lindíssima, é como se a bola estivesse saindo de dentro de uma cadeia de montanhas, que ao mesmo tempo tu pode imaginar que é um saco, uma bola. Eu não sei, eu não estou com o título da obra aqui, mas é belíssimo também. Vamos passar para o próximo. Esse aqui eu não vou saber o nome também. Vamos ver se a Graça volta. Norinha, esse trabalho eu fiz para a exposição da Clarice Lispector. Babiton, passa o próximo, por favor. Que agora vem umas ilustrações incríveis neste livro, justamente ganhador do Jabuti. Pode passar, Babiton. Coisa impressionante, né? Esses desenhos dessas crianças, né? Como se impõe, né? Como a verdade se impõe, querendo ou não, né? Pode passar para frente, Babiton, por favor. Nesse aqui, então, todos esses desenhos que vocês estão vendo é esse trabalho da Graça e a análise desses desenhos
em função dos abusos enfrentados por essas crianças, abuso sexual, né? Tu tá vendo, Graça? Tá nos vendo? Sim. Essas são... Sim, agora sim, voltei de novo, tá caindo toda hora. São ilustrações do livro A Violência Silenciosa do Incesto. Essa é a menina, mulher que eu te falei, que foi usada no filme A Festa Secretos. Pode passar para outra, Babiton. Voltou a internet para ti? Voltou? Não, é uma pergunta. A internet voltou, sim. Babiton, só põe... Tu não está me ouvindo? Eu estou te escutando. Eu só queria que pusesse alguma dessas imagens, porque a gente vai fechar, então, com essas obras do Hans Bellmann, que fala justamente daquele conceito que a Graça comentou lá no começo, Graça. Podes falar a respeito, por favor. Sim, então, o que o Hans Bellmann... Vocês estão me ouvindo? Sim, tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Então, o que são esses objetos, né? Essa boneca que o Hans Bellmann cria? Ele parte desse conceito do corpo despedaçado e cria... Ele não, né? O Marco Antônio Coutinho Jorge, que escreveu esse artigo sobre a arte contemporânea e a psicanálise, ele parte desse conceito e mostra esse trabalho do Hans Bellmann também, para mostrar o quê, Nora? Que existe atualmente, na arte contemporânea, uma construção de novos corpos, né? Novos corpos que vêm de uma questão ligada à questão da comunidade LGBT, das pessoas trans, das pessoas que estão construindo novos corpos com cirurgias, coisas que não existiam. Então, são corpos que já são corpos do futuro, não é? Que provavelmente chips, e a gente vai estar fazendo um diálogo da arte do futuro, onde a gente vai ter que interagir com as máquinas, com a inteligência artificial. Babiton, pode só ir finalizando com... É impressionante, essas imagens são muito fortes, tem sempre esse dado do humano desumanizado, do humano violentado, agredido, e sempre situações onde a mulher está sendo submetida, né, a um tipo de violência. É muito forte, muito impressionante. O que é incrível, né, que essa questão tanto desse real no corpo, da criação desses novos corpos, né, a partir da arte contemporânea, o que a gente pode ver é que não há mais a prevalência do belo, do bonito, da delicadeza, né, daquela coisa assim ingênua, singela, exatamente por conta dessa questão das motivações inconscientes e da potência que foi a descoberta do inconsciente freudiano e da virada que foi a psicanálise no início do século XX e com a arte contemporânea que deu uma guinada irreversível nas nossas vidas. Não é? Enfim, era isso. Infelizmente, já até ultrapassamos o nosso tempo regulamentar. Que prazer te ter. Muito obrigada pelo convite. No Prata da Casa. Querida, desculpa, tantos problemas técnicos, foi um horror aqui, eu fiquei assustada com tanta coisa. Imagina. Nós estamos convivendo com esse tipo de situação, de problema, porque faz parte, né? Felizmente ou infelizmente. Mas eu desejo... A nossa é mais atual, não é? Muito obrigada, Nora, por esse convite tão carinhoso. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Eu desejo para ti muitas produções, né? Que bom que ganhamos também, além da psicanalista, ganhamos artista plástica maravilhosa, com tanta qualidade. Queria dizer que semana que vem, aqui no Prata da Casa, um jornalista fabuloso,
que hoje é editor do Dom Total, um mineiro, Marcos Lacerda. Eu vou ficando por aqui, agradecendo imensamente o prazer de estar com Graça Pizar e muito agradecendo. Muito obrigada a todos. Obrigada. Beijo grande. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, queridos. Este foi o programa Estação Prata da Casa, com Nora Prado.